aluno do nono ano. Nós estamos numa série de estudos de preparação para o SAEB e nós vamos dar uma olhadinha no D6, que é um descritor bem simples, que fala em reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Então, para a gente começar de ângulos, há uma abertura entre duas semirretas que tenham uma mesma origem. Então, aqui eu tenho duas semirretas, quer dizer, tem uma origem e não tem fim. Então, essa abertura aqui a gente chama de ângulo. A gente pode ter, então aqui, origem, OA, OB é 1. Na realidade, o ângulo, ele divide divide o espaço em duas regiões. Então, eu tenho um ângulo menor e um ângulo maior, que nem no caso aqui eu tenho o ângulo beta e o ângulo alfa. Então, a gente vê ângulo em todas as partes, né? Ali na casa, na tesoura, no relógio. Então, a gente vive rodeado de ângulos e é importante a gente saber identificá-los. Então, como é que a gente vai classificar os ângulos, né? Então, quando eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, eu chamo ele de ângulo reto. É aquele ângulo de cantinho, né? Então, a gente vai encontrar lá os cantos, geralmente são 90 graus. A gente tem também o ângulo que a gente chama de ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, o ângulo de meia volta, né? Então, é aquele ângulo que, na realidade, é uma reta. Nós temos o ângulo nulo, que é aquele ângulo que está tudo junto ali, tanto as duas semirretas estão sobrepostas. Quando as duas semirretas estão sobrepostas, a gente pode ter o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta completa. Uma volta completa corresponde a 360 graus, né? Então, geralmente, o relógio ali, ele dá a cada hora, o ponteiro maior dá uma volta completa. A cada 12 horas, o ponteiro menor dá uma volta completa. E a gente tem o ângulo, quando o ângulo é menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo. E o ângulo maior que 90 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso. Então, aqui, ó, no telhado da casa ali é um ângulo obtuso. Então, como que a gente faz essas medidas de ângulos e giros? A medida mais comum e usual é a medida em graus. Uma volta completa são 360 graus. Mas existem outras medidas. Existe o grado, que divide a circunferência em 400 partes. E no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem os radianos. Mas a gente não vai ficar muito fixando nessas outras medidas que não em graus, porque no SAEB não cai, né? Então, o radiano é o comprimento de um raio, é o ângulo que tem abertura. Se eu puder esticar, eu estico um raio da circunferência ali como abertura. Então, aí o comprimento da circunferência, né, vai ser 2πr. Então, o comprimento da volta completa em radianos são 2π radianos. Então, os instrumentos de medida, com que a gente mede ângulo? Ângulo a gente mede com transferidor. Eu tenho transferidores de uma volta e transferidor de meia volta, né? Então, para medir ângulo usando transferidor, a gente vai fazer o quê? Localizar aqui, ó, o início, o vértice ali do ângulo, o ponto de encontro das duas semirretas no zero, e uma das semirretas eu vou coincidir aqui com o zero. E depois eu vou então medir a outra, ver onde que está. Então, o número que vai, onde intercepta ali no transferidor, vai ser o ângulo que eu encontrei.
Então, vamos medir um ângulo aqui, por exemplo, aqui, ó, coloquei o transferidor, então ele vai aqui de 0 a 110. Então, esse ângulo é um ângulo de 110 graus. Para mim construir um ângulo usando o transferidor, eu ponho uma semirreta de base e ponho o transferidor. Eu quero 50 graus, então vou marcar aqui no 50 e vou então traçar a linha aqui da origem até passando por aqui, fiz um ângulo de 50 graus. Então, aqui, ângulos e giros e mudanças de direção, que é o que interessa no descritor. Então, é comum a gente usar ângulo e outras expressões para nos orientar, né? Quem nunca brincou com aquela brincadeira que vem dos olhos e o outro vai te dirigindo, falando, dá um passo para frente, vira à direita, vira à esquerda, vai para noroeste, vai para nordeste, né? Então, é sempre importante os ângulos na mudança de direção. Então, em jogos de tabuleiro ou seguindo mapas, a gente sempre precisa desse tipo de orientação. Então, vamos fazer exercícios aqui. O que eu aconselho é que vocês parem, façam o exercício e confiram, né? Esse exercício, esse vídeo eu estou fazendo porque os meus alunos no simulado, alguns erraram esse exercício, tá? Nos relógios de ponteiro, a cada 60 minutos, o ponteiro de minutos percorre 360 graus. Então, vamos colocar um relógio aqui de exemplo para a gente. Ele deu aí, ó, o relógio gira nesse sentido. Então, a gente tem informação de que um ângulo com uma volta completa é 360 graus. Esse ângulo corresponde a 60 minutos. Então, o ângulo entre cada número do relógio, se a gente pode contar aqui, são 12, né? Começa no 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 12. Então, são 12 divisões, então a gente dividir os 360 graus em 12, a gente vai achar 30 graus. Mas da mesma forma, se você dividir os 60 minutos em 12, você vai achar 5 minutos. Então, cada espacinho aqui são 5 minutos. Quer dizer que a cada 30 graus equivale 5 minutos. Aí ele vem com a pergunta: quantos graus o ponteiro dos minutos percorre em 40 minutos? Então, 40 minutos ele vai vir aqui, ó, aqui no 8, geralmente. Então, aqui ele percorreu 8 vezes 30, então são 240 graus. Vamos treinar mais um pouquinho. No mapa, as ruas M e N são perpendiculares. Então, aqui, ó, rua M fazendo 90 graus com a rua N. Então, essa virada aqui foi de 90 graus. Seguindo a ordem desse percurso, os ângulos correspondentes a essas três mudanças de direção têm medidas respectivamente. Então, aqui, ó, se a gente olhar a primeira mudança de direção, vai ser um ângulo obtuso, um ângulo maior de 90 graus. Então, quer dizer, eu fico só na A, é A ou B. A segunda mudança de direção vai ser um ângulo de 90 graus. E a terceira mudança de direção é um ângulo menor que 90 graus. Então, a gente fica aí como alternativa correta, que maior que 90 graus e menor que 90 graus. Então, letra A, maior que 90 graus, igual a 90 graus e menor que 90 graus. Mais uma rapidinho. A figura abaixo mostra a posição inicial de um quadro que Marina pendurou na parede de seu quarto. Insatisfeita com essa posição, ela resolveu modificá-la, girando o quadro 90 graus no sentido horário. Então, ela girou 90 graus, sentido horário, vamos girar esse quadro 90 graus. Então, eu vou virar ele aqui 90 graus. Essa pontinha aqui vai vir parar aqui. Aqui estava aqui, vem parar aqui. A figura fica dessa forma, certo? E em
seguida, fez um outro giro de 180 graus. Então, 180 graus é meia volta, no sentido anti-horário. Então, agora ela virou para o outro lado. Então, agora, essa pontinha aqui vem parar aqui. Eu vou girar 180 graus. Então, vai ficar como? Dessa forma. Então, a alternativa que tem essa forma vai ser a letra C. Bora lá com mais um? Na malha quadriculada apresentada a seguir, a medida do lado de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. Essa malha é utilizada em uma brincadeira de caça ao tesouro. O tesouro fica escondido debaixo de um dos pontos assinalados na malha. Nessa brincadeira, a pessoa retira de dentro do baú uma faixa de papel que contém as instruções sobre o percurso que deve ser feito sobre a malha quadriculada para encontrar o tesouro. Henrique retirou a seguinte instrução de dentro do baú. Partindo do ponto O, desloque-se 2 centímetros na direção sul. Então, cada quadradinho 1 centímetro, 2 centímetros para o sul. Gire 90 graus e desloque mais 3 centímetros na direção leste. Então, aqui, ó, leste é para cá. Então, vamos andar 3 centímetros na leste. Em seguida, gire 90 graus na direção norte. Então, a gente vai agora para cima. E desloque 1 centímetro. 1 centímetro. Neste ponto, você encontrará o tesouro. Então, seguindo corretamente as instruções contidas na faixa que Henrique retirou do baú, encontra o seu tesouro no ponto, a gente chegou no ponto Q, letra B. Mais um para a gente firmar bem aí. Observe o relógio que marca 6 horas em ponto, isto é, 6 horas e 0 minutos. Quando esse relógio marcar 8 horas, o menor ângulo determinado pelos ponteiros medirá. Então, aqui está marcando 6 horas. Os ponteiros aqui estão medindo 180 graus, tá? Bem no meio. Se eu virar para 8 horas, então o menor ângulo vai ser esse ângulo aqui. Igual a gente já falou, 360 dividido por 120. Então, aqui ó, a gente dividiu aqui ó, em 12 partes. 360 dividido por 12, 30 graus. 30, a gente tem quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 30, 120. 120 graus, letra A. Então, de descritor 6, vamos parar por aqui. É isso, eu tenho certeza que vocês vão brilhar nessa prova se cair questão desse descritor. Até mais!